Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 2/12, né? Quarta-feira. Vamos continuar aí. Essa aula passada eu tive um probleminha com a internet e acabou a aula de vocês aí sem eu falar nada, né? Mas vamos dar continuidade aí onde nós paramos. Dispositivo intrauterino, o DIU. Então agora nós vamos ver o DIU, espermicidas e mais dois métodos que são irreversíveis, ou seja, são cirurgias, tá? Então vamos lá. O DIU, que é dispositivo intrauterino, DIU. O DIU é uma pequena peça de plástico flexível em forma de T, envolvida por um fio de cobre. Esse método pode ou não incluir o uso de hormônios. Caso inclua, é chamado de DIU hormonal ou sistema intrauterino. Sua implantação no interior do útero é realizada por um médico ginecologista. O aparelho impede a migração dos espermatozoides até as tubas uterinas, onde o ovócito é fecundado. Caso a fecundação ocorra, o DIU atua na nidação do embrião, impossibilitando seu desenvolvimento. Lembra o que é nidação, né? Quando o ovócito ele fixa na parede do endométrio e aí ele começa a desenvolver. A efetividade desse método é elevada e tem efeito aproximado de 5 anos, a depender do produto e da marca utilizados. Como em alguns casos o organismo pode rejeitar o DIU, é necessário acompanhamento médico periódico. A retirada da peça também deve ser realizada por um profissional da saúde, mesmo antes do prazo de 5 anos. Portanto, se uma mulher que tem DIU resolve engravidar, basta retirar o dispositivo para que o sistema reprodutor volte a atuar como antes. Então tem aí o DIU, né? Dá para vocês verem aí como que ele é colocado no útero. Espermicidas são produtos contraceptivos leves de hormônios que atuam na motilidade dos espermatozoides, dificultando seu encontro com o ovócito. Não são indicados como o único método contraceptivo, devendo ser complementado com outro que ofereça barreira física. Ou seja, então somente o espermicida não é confiável. Esse daqui, espermicida, ele vai agir em relação da acidez, vai aumentar a acidez da vagina. Quando o espermatozoide entra na vagina, ele morre pela acidez. Podem ser vendidos na farmácia, na forma de cremes, pomadas, gel e espumas, sendo aplicados diretamente na vagina, no preservativo ou no diafragma. O que eu ia dizer, pessoal, isso daqui você compra normalmente na farmácia, como se comprasse qualquer outro medicamento. Por isso que eu falei farmácia, galera, eu estava pensando em dizer isso. Você vai na farmácia e você compra e você mesmo usa esse espermicida. É vendido sem receita, sem nada. As instruções de uso variam de acordo com o tipo do espermicida. Assim, para saber onde e em que momento devem ser aplicados e retirados, é preciso ler a bula dos produtos, que fornecerá todas as informações necessárias. É importante estar sempre atento à data de validade do produto implicada em sua eficácia. Claro, né? Se você comprar um aí que esteja com a validade vencida, você vai correr o risco de engravidar, né? Então, os métodos anticoncepcionais irreversíveis, que são ditos irreversíveis, pessoal, porque são cirurgias. Só que tem médicos que dizem que dá para fazer a cirurgia para reverter esses casos. Esses métodos evitam de maneira definitiva que ocorra a gravidez, pois
impede o encontro entre os gametas masculino e feminino por meio de intervenção cirúrgica. Apesar de impedirem uma gestação indesejada, não impedem a aquisição do IST, sendo necessário o uso de preservativos durante as relações sexuais. Esses métodos podem ser realizados em homens ou mulheres, como será apresentado nos procedimentos a seguir. São métodos seguros, tá? Mas aqui o uso do preservativo é importante por causa das IST, né? Das doenças que são transmitíveis. Deferentectomia ou vasectomia, como é mais conhecido. A nomenclatura só que mudou. Esse é o que acontece no homem, né? Deferente porque lá no canal deferente onde passa o espermatozoide, o médico corta dos dois lados e amarra, fica uma parte longe da outra e aí não tem como o espermatozoide passar. Então, também denominado vasectomia, trata-se de um método eficiente e muitas vezes definitivo, que torna o homem infértil, isto é, incapaz de se reproduzir. Por meio de procedimentos cirúrgicos, os ductos deferentes são cortados e suas extremidades são amarradas, cauterizadas, costuradas ou grampeadas, interrompendo o caminho pelo qual passam os espermatozoides durante a ejaculação. Assim, esses não conseguem seguir para o ducto ejaculatório e ficam retidos, sendo fagocitados pelo corpo, ou seja, o próprio corpo, né, desfaz desses espermatozoides. A ejaculação, a ereção e o desempenho sexual não são alterados com a deferectomia. O sêmen continua sendo produzido, mas sem a presença de espermatozoides, ou seja, não afeta em nada. Tem homem que tem medo de fazer vasectomia porque acha que vai interferir no ato sexual. Não interfere em nada. Ligadura tubária, né? Esse método é realizado em mulheres e assim como a deferentetomia resulta em infertilidade de maneira irreversível. Trata-se de uma cirurgia que consiste em realizar o rompimento das tubas uterinas por meio de um corte. Suas extremidades são então suturadas, isto é, costuradas ou cauterizadas. Outra forma de realizar esse procedimento é amarrar as trompas sem rompê-las, usando-se um clipe cirúrgico ou anel. Isso daqui, que quando é feito esse tipo de cirurgia aqui, de laqueadura, com um clipe ou um anel, é que ela pode ser reversível. Pode tirar isso daí e as trompas funcionam normalmente. Mas quando ela é cortada, mastigada, não tem como. Assim, o ovócito liberado após a ovulação não é capaz de seguir pela trompa uterina a caminho do útero, não encontrando o espermatozoide que, por sua vez, ficam retidos na outra porção das trompas. Trata-se de um método muito eficaz e que não causa prejuízos à saúde da mulher, como pode ocorrer com a utilização de hormônios, a menopausa ou outra alteração no ciclo menstrual. Então, aí na página 323, ele está colocando aí, né, o contato aí, o corte onde é feito na tuba uterina, cauteriza, ou seja, como se pega a pinça cirúrgica e mastiga ela ali, aí você tem o corte ali, você tem os 3 tipos ali. Tem esse jogo rápido aí, ele diz lá, as características à esquerda se aplicam a um ou mais métodos contraceptivos à direita. Relacione as colunas, assinalando os respectivos números nos quadros. Então, diafragma, 2, né, que é feminino, e o 4, barreira física, então fica 2 e 4. Preservativo feminino, 2, 3 e 4.
laqueadura, 245. Método Bilingues, 27. Pílula anticoncepcional, 128. Preservativo masculino, 346. Deferentectomia, 456. Método tabelinha, 27. Adesivo anticoncepcional, 128. DIU, 128. Aí nós vamos começar a falar aí sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, pessoal. Essas doenças, são várias as doenças, tá? Tem algumas que até pouco tempo estavam erradicadas, como a sífilis. Foi uma doença que estava praticamente erradicada, né? Quando já ia determinar a erradicação da sífilis, ninguém mais se ouvia falar sobre isso. De repente começou a aumentar os casos de sífilis no Brasil, tá? E a sífilis é uma doença que nos anos 50 foi a doença que mais matou no mundo. Ela matou mais do que o câncer, porque ela tem 3 etapas, né? E a pessoa só descobria quando estava na terceira etapa. E a terceira etapa é onde ela vai para o sistema nervoso central. Aí já não tem mais cura nenhuma, tá? Mas existe tratamento, existe cura, tá? Tem que tomar muito cuidado com a sífilis e com todas as doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso do preservativo, seja da camisinha ou masculina ou feminina, é muito importante por causa dessas doenças, tá? Ah, mas eu só tenho relação com meu namorado, ele é fiel, é isso e aquilo. Não confiem, pessoal. Usem o preservativo. E um monte de mulher aí que confiava tanto no marido e de repente parece com uma doença, tá? Eu trabalhei 18 anos na área de saúde e essas doenças passavam por mim diariamente, porque eu era responsável, a biomédica é responsável pelo laboratório, e a gente sabe que esses exames, quando dá positivo, causam problema. Você tem que chamar o marido, chamar a mulher, é complicado. E aí a mulher acha que o marido é um santo, só transa com ela. Então não confie, não confia, não adianta confiar. Você tem que desconfiar sempre em relação a isso. Que são doenças que, se você não tomar cuidado, torna-se grave. Então usa camisinha de qualquer forma. Infecções sexualmente transmissíveis, IST. Como o próprio nome indica, são infecções que podem ser adquiridas durante a relação sexual pelo contato íntimo entre os parceiros e pela troca de fluidos, os que podem conter vírus, bactérias, fungos e parasitas causadores de doenças. Muitas vezes as IST não têm sintomas, assim uma pessoa pode transmiti-las e a outra sem ter o conhecimento de que está contaminada. Por essa razão, é essencial que sempre seja utilizado o preservativo masculino ou feminino em uma relação sexual. Exames periódicos com o ginecologista e urologista também são importantes para monitorar a saúde e evitar possíveis transmissões da doença. Então, aqui ele falou urologista, pessoal, é o especialista para homem, assim como tem o ginecologista, que é o médico que atende as mulheres, né, nesse sentido, relacionado aos órgãos sexuais. O urologista é o do homem, tá? Então, vamos lá. É importante estar atento ao próprio corpo e entender seu funcionamento para conseguir identificar quando algo está errado, como o aparecimento de sintomas atípicos na região genital ou em outra parte do corpo. Ao notar, por exemplo, manchas, coceira, corrimento atípico, bolhas, verrugas, feridas e ardência na região genital, é necessário procurar um médico o quanto antes para que sejam feitos exames
que identifique se os sintomas estão relacionados a alguma IST ou não. Caso se confirme, é essencial informar o parceiro sexual para que este também realize exames e verifique se apresenta uma IST. Quanto mais cedo for a identificação, mais cedo pode-se iniciar o tratamento e menores serão as chances de infectar outras pessoas. Então, não adianta nada, a mulher vai, toma medicação e o parceiro dela não, aí não resolve nada, ele vai continuar transmitindo. Com o diagnóstico do tipo de IST contrário, inicia-se um tratamento específico para combater o agente causador, o que pode ter curta ou longa duração. O importante é que o período e as prescrições do tratamento recomendado sejam respeitadas à risca. Isso garante a cura da doença e evita sequelas. Algumas IST, entretanto, não têm uma cura conhecida como a AIDS, mas ainda assim deve-se realizar um tratamento para evitar que a doença avance, prejudicando ainda mais a saúde do parceiro, como também para que o portador da enfermidade viva mais e melhor. Conheceremos a seguir algumas ISTs. Todas são facilmente evitáveis com o uso de preservativo durante as relações sexuais. Então, gonorreia. A gonorreia é bem percebível pelos homens, pela mulher, a mulher demora mais para poder perceber. Trata-se de uma doença causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que, durante a relação sexual, é capaz de atravessar o tecido da uretra, o colo uterino ou o canal anal. Outra forma de contágio da doença ocorre durante o parto, transmitida da mãe para o filho pelo contato do bebê com os órgãos genitais da mãe. Isso daqui, quando a mãe vai ter um bebê por parto normal e ela está com gonorreia, essa gonorreia ela pode causar cegueira na criança na hora do parto. A criança pode ficar cega e a cegueira é irreversível, pessoal. Então veja como é grave. O surgimento de sintomas da doença ocorre em um intervalo de 2 a 10 dias após a contaminação e a incubação da bactéria, ou seja, a bactéria pode ficar lá, você se contamina hoje e os sintomas vão começar a aparecer daqui a 10 dias. Nos homens, a gonorreia pode ser identificada por meio de infecção na uretra, que torna a micção dolorosa e causa a eliminação de pus pelo pênis. Ou seja, quando ele vai urinar, ele sente dor. E também sai pus. Nas mulheres é comum não haver sintomas no início da doença, o que é ruim, pois quando aparecem, a enfermidade já está avançada. Os sintomas identificados são corrimento vaginal amarelado, dor durante as relações sexuais, sensação de queimação ao urinar, dor abdominal e sangramento vaginal irregular. Em casos raros, a infecção se espalha pela corrente sanguínea, podendo afetar articulações, a pele, o coração, entre outras porções do corpo. Mesmo que os sintomas da gonorreia não estejam manifestados, é possível identificar a doença por meio de exames de laboratório. O tratamento deve ser iniciado imediatamente após a descoberta da doença, com o uso de antibióticos capazes de eliminar a bactéria do organismo. Sem o tratamento adequado, a gonorreia pode causar infertilidade em homens ou mulheres, além de doenças cardíacas e neurológicas. Sífilis. É a sífilis que eu falei que nos anos 50 foi a doença que mais matou no mundo. A sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, capaz de entrar no organismo pelos órgãos genitais e se espalhar para outras partes do corpo pela corrente sanguínea.
A contaminação durante a gravidez afeta o bebê, que pode nascer com deficiências físicas e mentais. Sem o tratamento adequado, a sífilis pode evoluir em 3 fases distintas. Por isso que toda gestante faz o exame de sífilis. Tá? A primeira fase ocorre por volta de 2 a 3 semanas após o contágio, quando aparece o primeiro sintoma da doença, o cancro duro, isto é, uma ferida nos órgãos genitais. Esse ferimento não sangra nem dói, mas tem grande capacidade de proliferação caso entre em contato com outra pessoa. Mesmo sem tratamento, por volta de 4 a 5 semanas após seu aparecimento, a ferida regride sem deixar marcas, mas a bactéria continua agindo sobre o organismo da pessoa infectada e se espalhando pelo corpo. Por isso que ela matou muito, porque tem a primeira fase, aí some, aí vem a segunda, aí some. Quando vê, já está lá na terceira fase. Por volta de 3 a 6 meses após a primeira fase, surge a segunda etapa da doença, com manchas avermelhadas na pele, espalhada por todo o corpo, e mais cancros que podem deixar cicatrizes na pele, no fígado e em outros órgãos. Após um período, os sintomas desaparecem novamente. As primeiras marcas no corpo, pessoal, aparecem na palma das mãos e nas plantas dos pés. Aí depois no couro cabeludo, depois o resto do corpo todo. Sem o devido tratamento, a doença chega ao seu terceiro e último estágio, meses ou até anos mais tarde, sendo geralmente fatal. Entre os sintomas dessa fase, além das lesões na pele, ocorrem doenças neurológicas, alteração de personalidade, danos no sistema nervoso, doenças cardíacas e, em casos mais graves, morte. O tratamento para a sífilis é feito com o uso de antibióticos. Quanto antes for diagnosticado e tratado, melhor, pois nas fases mais avançadas a doença pode causar danos irreversíveis. Herpes genital, muito comum também e passa com maior facilidade. Passa através do beijo, passa pelo copo. Se tiver um cortezinho na boca, vai passar até mesmo pelo copo, uma xícara, alguma coisa que você use da pessoa que tem a herpes. E a herpes, na realidade, ela não tem cura. Ela some e aí, toda vez que a imunidade do seu corpo baixa, ela reaparece. É causado pelo vírus do herpes simples tipo 2, que ataca regiões dos órgãos genitais, como pênis, vagina e virilha, sendo facilmente transmitido durante a relação sexual por período em que a doença está em sua fase ativa, isso é, quando o parceiro da relação sexual apresenta feridas na região genital. Pode, no entanto, ocorrer também quando o vírus não está ativo, pois este está presente nas secreções genitais, tanto nos homens como nas mulheres. O contágio também pode se dar de mãe para filho durante o parto, quando o bebê passa pelo canal vaginal. Raramente acontece o contágio do vírus no interior do útero, mas quando isso ocorre, pode haver malformação fetal. Os sintomas iniciais da herpes podem ser inexistentes, mas há casos em que surge uma leve coceira na região afetada. Após alguns dias, entretanto, surgem pequenas bolhas que, ao se romperem, causam grande ardência, coceira e feridas, desaparecendo apenas algumas semanas depois. Apesar de existirem tratamentos para controlar os sintomas e a dor causada pela doença, ela não tem cura, ou seja, o portador carregará o vírus do herpes durante toda a vida. Em situações que
baixa resistência imunológica do portador do vírus, como estresse, o herpes pode ser reativado, provocando bolhas em regiões próximas à área em que se manifestou anteriormente. Como ocorre o surgimento de feridas, o contágio de outras IST pode acontecer mais facilmente no caso da relação sexual sem o uso de preservativo. Em algumas situações, mesmo com o uso de preservativo, pode ocorrer o contágio, como em casos em que o herpes está no saco escrotal que não é coberto pelo preservativo. Papilomavírus humano. O HPV é causado por diversos... Esse HPV, pessoal, que eu insisto em vocês para ver se vocês já tomaram vacina. Vocês do 7º ano já passaram da idade, era a partir de 12 anos em diante. Aqui, às vezes, eles falam que é 13, mas se puder tomar a partir dos 12, já pode tomar. E tem que ser 2 doses. O HPV é causado por diversos tipos de vírus conhecidos como papilomavírus. É a IST mais difundida na atualidade. Pode ser contraída nas relações sexuais ou pelo bebê durante o parto. O vírus ataca as células epiteliais da pessoa infectada. Não é necessária a troca de fluidos para que ocorra a transmissão. Bastante apenas haver o contato da pele no local afetado entre uma pessoa infectada e outra que não tenha a doença. Na maioria das pessoas, o HPV é assintomático, mas podem aparecer verrugas genitais, conhecidas como condilomas ou cristas de galo. Elas podem crescer e se espalhar se o tratamento não for realizado corretamente, tendo alta capacidade de transmissão. Quando há sintomas, o tratamento da doença ocorre por meio da aplicação de cremes nas lesões ou verrugas ou pela cauterização dessas áreas. Normalmente, em média, 1 a 2 anos após a infecção, o corpo consegue combater e eliminar a doença do organismo, de maneira diferente da que ocorre com a herpes genital, que permanece no organismo mesmo quando não apresenta sintomas. Como modo de prevenir a doença, existem vacinas capazes de imunizar contra alguns tipos de papilomavírus antes de um possível contágio. Se não tratado nos homens, pode originar o câncer do pênis ou ânus. Nas mulheres, é possível o surgimento do câncer do colo do útero, o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres, que pode ser fatal. A identificação da presença do HPV pode ocorrer por meio de exames como Papa Nicolau, no caso das mulheres, peniscopia, no caso dos homens, colposcopia, exame de sangue, entre outros. O Papa Nicolau consiste na raspagem do colo do útero e no encaminhamento do material coletado para realização de exames laboratoriais. Hepatite B. A hepatite B é uma doença viral que afeta o fígado da pessoa contaminada. Pode ser contraída de várias formas, como pela saliva, pelo compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, como agulhas, seringas e alicates, de uma unha, por transfusão de sangue e por meio de relações sexuais sem preservativo. A doença apresenta sintomas como cansaço, febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares, em alguns casos icterícia. Em caso mais crônico, pode ocorrer a cirrose hepática ou câncer, extremamente prejudiciais ao fígado.
Após o diagnóstico da doença, medicamentos antivirais são administrados como tratamento. São indicados repouso, hidratação, dieta livre de gordura e não ingestão de bebidas alcoólicas. Assim, o vírus é combatido e trata-se o fígado, evitando sua sobrecarga. Melhor que tratar a doença é não contraí-la. Para isso, existe a vacinação, método eficaz e que pode ser aplicado ainda na infância, sendo necessário tomar 3 doses da vacina para sua completa eficácia. Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, AIDS, né? A AIDS, sigla em inglês para Síndrome de Deficiência Adquirida, ou SIDA em português, é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Afeta os linfócitos do sangue, que são as células de defesa que protegem o corpo contra patógenos. O contágio do HIV ocorre em relações sexuais e pelo contato do sangue contaminado com o não contaminado por meio de compartilhamento de objetos perfuro-cortantes e da transfusão de sangue, por exemplo. A mãe pode transmitir o vírus a seu filho durante a gestação, no momento do parto ou até pela amamentação. Não há risco de transmissão do vírus pela saliva, lágrima, suor ou picada de insetos, assim como pelo ar, pelo compartilhamento de colheres e copos ou por apertos de mão ou abraço. Então tem aí, ó, não é transmitido, né? É transmitido e não é transmitido, tá? Depois vocês deem uma olhadinha aí. Vamos terminar rapidamente isso aqui, pessoal. Após a pessoa ser infectada, normalmente não é manifestação de nenhum sintoma da doença. Porém, após um período de 3 a 6 semanas, podem ocorrer febre, mal-estar. No entanto, é importante lembrar que o potencial de transmissão do vírus para outras pessoas já existe desde o momento da contaminação. O HIV entra nos glóbulos brancos, em essencial o linfócito CD4, e se multiplica criando cópias de si mesmo. Após um período, os novos vírus rompem a parede celular do linfócito, mantendo-o e sendo liberados no sangue para infectar outros linfócitos. Durante anos, o vírus multiplica-se sem causar enfraquecimento do organismo, pois a formação e a morte do HIV são equilibradas. Assim, o portador do vírus passa a ter uma fase sem sintomas. Ao longo do tempo, entretanto, começa a ocorrer a redução dos linfócitos, que passam a funcionar com menor eficiência, tornando o sistema imunológico fraco. A AIDS se estabelece quando a concentração de linfócitos CD4, que normalmente varia entre 800 a 1.200 unidades por milímetro cúbico em um adulto saudável, chega a 200 unidades por milímetro cúbico. O organismo então passa a ficar vulnerável a organismos oportunistas, como bactérias, fungos, protozoários e outros vírus. Assim, infecções podem surgir como herpes, gripe, pneumonia, hepatite, tuberculose e malária, que exigem um tratamento cuidadoso, uma vez que a recuperação costuma ser mais demorada em relação a uma pessoa que não tem o vírus HIV. Em muitos casos, os indivíduos não morrem de AIDS, e sim de complicações geradas pelas doenças oportunistas. Com o avanço da doença e o agravamento dos sintomas, o sistema imunológico fica gravemente debilitado. Nesse contexto, um simples resfriado pode ser fatal.
A doença não tem cura, mas existe tratamento que ajuda a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, inibindo a multiplicação do vírus no organismo e melhorando a qualidade e expectativa de vida dos portadores do HIV. O tratamento consiste em um conjunto de medicamentos chamado coquetel antiviral, que é distribuído gratuitamente no Brasil desde 1996. Para uma pessoa descobrir se é portadora do vírus, é possível realizar exames de laboratório na rede pública de saúde de forma confidencial. Quanto antes a pessoa souber sobre sua condição, mais cedo ela poderá iniciar o tratamento, que é essencial para evitar a multiplicação do vírus. O exame clínico é importante também porque, se a pessoa conhecer seu quadro, tomará os devidos cuidados para evitar infectar outros indivíduos. Pessoal, eu sei que foi bem corrida essa unidade 4, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que surja aí. Podem me chamar no privado, a gente tira as dúvidas. Nós temos só mais uma aula, onde eu vou corrigir a unidade 3 e a unidade 4. Nessa próxima aula nossa, que vai ser daqui a pouquinho, né? Então, até daqui a pouco, pessoal.